Olá, meu nome é professor Alain, eu sou professor da Rede Estadual de Ciências e Biologia, dou aula na Escola Estadual Mário Pereira Pinto, aqui de Campo Limpo Paulista. Estou aqui para falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou formado em Biologia pela Unianchieta em Jundiaí, também sou formado em Pedagogia e esse ano, em 2021, eu terminei de cursar o curso de Ciências e Cotidiano, a minha pós-graduação na área de Ciências. Basicamente, eu trabalho com projetos educacionais desde 2010 e estou aqui para falar um pouquinho de como é que eu faço para motivar os meus alunos. Para motivar os alunos, a primeira coisa que você precisa é se motivar. Eu sou um cara extremamente motivado. Eu trabalho com projetos educacionais dentro da escola desde sempre. Desde sempre, eu entrei em 2007. Em 2007 eu comecei com as aulas de experimento. Em 2010, quando eu ingressei na Escola Frei Dagoberto Romagri, eu criei o grupo Pequenos Cientistas, que existe até hoje. Uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos trabalhando com projetos educacionais foi que não existe ideia ruim. E aí, no final do ano, no último bimestre, trocou-se os professores, e aí o professor Alan ele começou a dar aula pra gente. E ele começou sobre astronomia. Ele foi falando dos astros, das estrelas, e aí ele começou a falar sobre matemática, começou a colocar matemática nas ciências. Eu falei, pronto, agora que eu não entendo nada. Mas foi super ao contrário, eu comecei a entender muito mais, sabe? Porque conforme ele ia falando nas aulas, eu tinha curiosidade de, no intervalo, pesquisar sobre aquele assunto. Confesso que eu nunca fui muito fã de ciências. Era uma matéria em que eu tinha muita dificuldade mesmo. E para mim era uma aula muito cansativa, sabe? Como eu não conseguia entender aquilo que estava sendo passado, eu não vi interesse, sabe? E eu acho que quando a gente não se interessa por algo, a gente não vai querer se aprofundar sobre aquele tema fora daquela. Sobre depois da aula, eu ir lá ler sobre aquele assunto, me, me entregar naquele assunto, sabe? Coisa que eu ainda não tinha vontade, sabe? E aí nisso a gente acabou conhecendo muitas outras áreas da astronomia. Bom, eu creio que todo o apoio, toda a persistência e a maneira que o Senhor nos instiga a pesquisar é o que nos faz cada vez mais mantermos nossos passos, nossos caminhos na ciência, pesquisando e sempre adquirindo novos conhecimentos. O professor Alan, o que ele fez para me motivar foi que sempre, desde o dia que ele chamou os alunos selecionados para fazer esse trabalho, que eu tava, ele me animou muito com tudo que tinha, com as propostas, tudo que tinha. Ele me animou. É, Desde aquele dia, toda dúvida que eu precisava, ele sempre tinha disponibilidade para estar me ajudando, nunca deixou de me ajudar no que precisava, tanto como fora de aula, depois do tempo da escola já, depois que a gente já tinha voltado para casa, que o horário tipo assim, mais ficar calmo, mais tranquilo, e ele sempre estava lá de noitona, ele já me ajudou com o trabalho, tava muito de noite já, ele já estava me ajudando. E é por isso, sempre estava me apoiando, me motivando e tudo. Então, nesse trabalho aí, isso foi muito motivo para me motivar. E eu só tenho a agradecer ao professor Alan. Uma história legal para demonstrar esse apoio que ele deu pra gente foi a questão da reportagem que a gente apresentou para a televisão. A gente estava bem nervosa e tudo mais. E ele falou assim: vocês conseguem, vocês chegaram até aqui, então vocês são merecedoras disso e vocês conseguem.